Dale, meus brothers! Como sempre, direto e reto, vamos comprar mais uma. Eu sou o Maurício Guartelar e esse vídeo tem como objetivo te ajudar, através da minha humilde opinião, a fazer a escolha certa. O que é melhor para ti? Sony ZV-10 Mark II ou Sony A6 e 700? Eu quero deixar bem claro que as duas câmeras são incríveis, tá? São duas câmeras com altíssima qualidade. Câmeras que entregam muito, mas a gente vai debater alguns pontos, né, para ajudar, talvez, você a decidir que melhor encaixe aí no teu setup e que melhor faça sentido para o teu momento, para a tua realidade. Então, esse vídeo é voltado totalmente através da minha opinião. Então, antes que venha alguém que reclamar que não tem imagem das câmeras, esse é um canal, velho, baseado na minha humilde opinião, na minha experiência com mais de 12 anos de fotografia audiovisual e o meu amor pelas câmeras. Então, fique à vontade para perguntar o que quiser. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos para o vídeo. Vamos lá. Público-alvo e propósito de cada câmera. A Sony ZV-10 Mark II é uma câmera pensada para criadores de conteúdo, para quem é vlogger, para quem é iniciante. Tem um corpo leve, uma interface um pouco mais simplificada que melhorou bastante com relação a 1, né? Nós tínhamos um menu um pouco mais complicado. A Sony não é conhecida por ter um menu realmente muito prático. Já a Sony A6700 é uma mirrorless da linha Alpha, já projetada para quem quer um pouquinho mais de performance profissional, tanto em foto quanto para vídeo, porém mantendo a portabilidade. O que é o lance? Não é só uma questão de preço, é uma questão realmente de entender qual que é o teu rolê, qual que é a tua necessidade, quem que você é, para que você vai aplicar o uso dessa câmera. Criador de conteúdo? Quer fazer vlog? Quer uma câmera, tá começando? Quer uma câmera prática? Pô, ZV-10 Mark II, sem dúvida, vai atender a sua necessidade. Quando a gente fala de sensor e qualidade de imagem, ambas as câmeras são equipadas com o mesmo sensor. Olha só que interessante, as duas têm 26 megapixels, tá? Que é excelente para fotografia, já é um tamanho muito legal. Muita gente confunde a questão do megapixels com, na verdade, a qualidade. Não, o megapixel está relacionado ao tamanho do arquivo de impressão, enfim. Então, os dois têm uma ótima qualidade, têm o mesmo sensor, mesma quantidade de megapixels. Mas a Sony A6700 acaba sendo um pouquinho mais robusta em alguns aspectos. Vamos lá. A Sony A6700, ela tem uma refrigeração interna que, ou seja, ela não esquenta tanto quanto a Sony ZV-10 Mark II. Se você quer fazer gravações por longo período de tempo, deixa eu recarregar meu café aqui, ó, por longo período de tempo. Vou te dar um exemplo, tá? A Sony A6700, ela faz 4K até 120 frames por segundo. Tem um cropzinho, beleza? Mas ela faz. Ela faz 4K a 60 frames por segundo. Já a ZV-10 Mark II faz, no máximo, 4K a 60 frames por segundo. Tá? Então, a Sony A6700, ela entrega um pouco a mais. Agora, em termos de arquivo, compressão de arquivo, as duas entregam um arquivo com alta qualidade, com muita nitidez. Para quem quer fazer, por exemplo, color, pós-produção, elas entregam arquivos a 10 bits, com uma taxa de amostragem de 422, o que é excelente para color e para pós-produção. Travou minha língua, tá? Então vamos lá, aqui a gente já começa a entender que a Sony A6700 ela é realmente um pouquinho mais robusta, até na construção dela, do que a ZV-10 Mark II. Mas, de novo, tem que entender qual que é a tua aplicação, qual que é o teu uso, para você não gastar dinheiro à toa. Falando de autofoco, tá? Falando do autofoco. As duas câmeras têm um autofoco impressionante, tá? A Sony ZV-10 tem autofoco rápido, tem o AI autofoco, ou seja, ela reconhece o olho, tem um tracking muito rápido, ela acompanha o movimento. A Sony A6700 tem um processador um pouquinho melhor e tem um chip dedicado à inteligência artificial, que reconhece pessoas, animais, insetos, carros, aviões. Então, o autofoco das duas é muito bom, é muito confiável, né? A Sony é conhecida de fato por entregar um autofoco absurdo de suas câmeras. Então, se de repente você fotografa casamento, esportes, natureza, a Sony A6700 tem uma vantagemzinha a mais, né? Agora, se o teu lance realmente é só vlog, produzir conteúdo, review de produto, a Sony ZV-10 já vai atender a tua necessidade. Lembrando, fazendo um disclaimer, as duas têm um autofoco excepcional. Cara, você tem que levar em consideração, brother, que, pô, há 8 anos atrás as câmeras não tinham um sistema de autofoco. 5D Mark II ali, 5D Mark I, você tinha que focar manualmente. Então, assim,
o foco da Sony é absurdo, você não vai passar perrengue nenhum. Vamos falar de alguns recursos criativos de fato agora, né? Ó, vamos lá. A ZV-10 Mark II, como eu falei, faz 4K até 60 frames por segundo e faz um Full HD até 120 frames por segundo. Sony A6700 faz 4K 60 frames por segundo a 10 bits, 422, e faz 4K 120 frames com um cropzinho. A Sony A6700 tem aqueles perfis profissionais, o S-Cinetone, S-Log3, que você também encontra na ZV-10 Mark II. Mas, de novo, uma leve vantagemzinha para o Sony A6700, tá? Então, assim, uma leve vantagem. Na prática, se o teu lance é só produzir conteúdo, fazer vlog, filmar coisas paradas, com uma luz controlada, eu acho que na grande maioria da situação, a ZV-10 Mark II vai ser mais vantagem, tá? Vamos falar um pouquinho de ergonomia agora e controle, ergonomia da câmera. A ZV-10 tem um corpo mais leve e não tem viewfinder, visor eletrônico. Deixa eu pegar minha câmera aqui para você entender o que é o visor eletrônico. Ó, vamos lá. Essa aqui, ó, é minha Sony A7 III. O que é o viewfinder eletrônico? Tá vendo esse negocinho aqui, ó, que é onde você bota o olho? Isso aqui é o EVF, Eletrônico Viewfinder. Então, na ZV-10, já com o objetivo de deixar ela mais acessível, né, mais barata, ela não tem o visor eletrônico. Então, você vai sempre depender da telinha articulada. Em dias de muita luminosidade, talvez isso faça diferença para você, muito sol, entende? A Sony A6700 já tem isso, tem o viewfinder eletrônico. Tem um corpo um pouquinho maior, tem um grip, a gente chama de grip apegado, o encaixe na câmera da mão da Sony A6700 é um pouco melhor. Tem alguns outros botões, mais botões customizados. Então, assim, entende? As diferenças são poucas, né? A Sony A6700 tem vantagem, de novo, um corpo um pouquinho maior, uma pegada um pouco mais interessante, tem o viewfinder eletrônico e tem alguns botões customizáveis além do que a ZV-10 Mark II. Falando de uma maneira muito grosseira, é praticamente a mesma câmera com corpos diferentes, entendeu? Obviamente, pelo preço que eles cobram na 6700, eles têm que entregar um pouquinho a mais, né, cara? Então, só por conta disso. A gente vai entrar no ponto 6, que é um dos principais para mim, que é a questão do custo-benefício, o preço de fato, né? Bom, se você já tá aqui nesse vídeo é porque eu tô ligado que você quer aprender, que você é um entusiasta ou ainda você é um profissional, você quer viver do sonho da foto do vídeo. Então é para isso que eu fiz um curso para te ajudar, meu irmão, que é um atalho, que é o Foto do Básico até o Profissional. E quer aprender a editar fotografias comigo com qualidade? Tá aí, já fotografa, mas não tá curtindo o resultado que você extrai na sua edição? Para isso eu tenho um curso para te ajudar, que é Edição com Homem com Propósito. Não deixe de conferir, o link dos cursos está aqui embaixo na descrição. Fechou, meu brother? Continuando. Preço e custo-benefício. Vamos lá, vamos falar da plata. Por que que eu acho que, de novo, em vários aspectos, se você está começando, de repente a tua primeira câmera, cara, você está iniciando agora, teu lance é vlogar, é produzir conteúdo, a ZV-10 vai ser mais jogo, cara. Por quê? Porque existe uma diferença de preço de 400 até 500 dólares para essa câmera. Sony ZV-10 Mark II está na faixa de 1.000 dólares, só o corpo da câmera. Sony A6700, só o corpo da câmera está na faixa de 1.400, 1.500 dólares. Então vamos lá. Vamos fazer uma conta rápida aqui, ó, tá? Com a cotação do dólar de hoje, tá? O dólar está variando bastante. Vamos lá. Vamos arredondar, 400 dólares de diferença vezes 5,5, que é o dólar hoje. É R$2.200, ó, foco aqui, ó. R$2.200 de diferença de uma câmera para outra. Cara, R$2.200, cara, você compra uma baita de uma lente. Você compra uma 23mm f1.4 da Viltrox, que vai entregar para você muita qualidade. E vai ter uma distância focal equivalente a uma 35mm num corpo full frame. Entendeu? Então por isso que assim, você tem que sopesar de fato qual que é a tua vibe. Talvez a Sony A6700 seja muito para o que você pretenda fazer. E essa diferença de valor realmente vale a pena você investir em lentes, cara. Porque eu vou te contar a verdade, brother. Sabe o que faz a imagem de verdade, de real? O que faz a imagem é a lente, brother. É a lente que dá o fator de compressão, o desfoque, o bokeh, né? A compressão, o espaço ali. É tudo a lente que faz. Então, são 400 dólares de diferença. Então, cara, é uma grande diferença, brother. Se você analisar, é quase 50% de diferença uma da outra. Então, eu acho que isso é um ponto a considerar. Tá começando? Teu lance é só vlog, produzir conteúdo simples, solo.
eu acho que a ZV-10 Mark II já vai servir muito à sua necessidade. Agora, se você é um fotógrafo profissional, filmmaker, trabalha com eventos, natureza, quer uma câmera um pouco mais robusta, depende de um viewfinder eletrônico, a 6700 vai ser mais jogo para ti. Se você já tem lentes, se você, por exemplo, já vem de uma Sony A6500, uma Sony A6300, ou se você já vem de uma ZV-10 Mark I, eu acho que o passo natural é você pegar uma Sony A6700. Tá começando, primeira câmera? Vai de ZV-10 e invista em lentes de qualidade. As lentes são as mesmas, cara, durante anos. As câmeras, a gente tem um lançamento a cada 2 anos, então espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, né? Espero que você tenha entendido qual que é a proposta aqui do nosso canal. É tentar bater uma ideia com vocês, sincera e direta, sobre qual é a melhor escolha para você fazer. Porque, afinal de contas, cara, nosso dinheiro é valioso, nosso dinheiro custa tempo, você com certeza vendeu um pouco do seu tempo para acumular essa grana. Então, comenta aqui embaixo, no final das contas, qual que é a sua decisão, qual que é a sua escolha. Lembrando, a primeira câmera, tá começando agora, vai de ZV-10 Mark II, cara. Vai dominar ela, vai aprender, eu acho que a diferença de preço vale a pena você investir em lentes. Você já tem uma ZV-10 Mark I, você já tem uma Sony A6300, Sony A6500, já tem lentes, talvez o passo mais natural seja de fato ir para uma Sony A6700. Mais um dia, mais um dólar, eu sou Maurício Cortelar, se inscreva no canal, ativa as notificações, é nóis e até a próxima.